Estamos começando o programa Caixa Preta. No programa de hoje, os alunos do Centro Educacional 7 da Ceilândia vão abrir a caixa preta dessa escola aqui e nós vamos ficar sabendo tudo o que eles pensam sobre o programa de hoje, que é manifestações de rua. Bom, a gente está vivendo um período muito interessante, né, na história do Brasil, que basicamente nos passa a sensação de uma maturidade democrática e tal com essas manifestações. Só que hoje a gente vai vasculhar o tema. Quer dizer, até onde vai essa aparente maturidade da democracia e onde entram outras questões, como manipulação, rede social e tal. A primeira pergunta para vocês é, beleza, manifestação de rua reflete nossa insatisfação diante de tanto problema. Mas e aí, qual seria o próximo passo? Quer dizer, ponto positivo e negativo disso e qual o próximo passo? Manda ver. Bem, eu acho que o brasileiro está indo bem, né? Porque a partir do momento que ele tem que ele sai da zona de conforto, que percebe que a situação do Brasil não está legal, que ele tem que ir para a rua, tem que ter essa ação direta contra o governo, aí a coisa muda de figura. Então, acho que o próximo passo é a persistência, é continuar, para que isso possa mudar a situação, que eles percebam que o brasileiro, as pessoas que votaram, não estão contentes com a situação. O que é caixa preta? A partir do momento que você sai da sua zona de conforto para lutar pelos seus direitos, pelo que você tem que ter e não está tendo, é porque o Brasil realmente quer mudar. Se o Brasil quer mudar, por que não muda? Se os brasileiros querem mudar, por que não muda? Eu acho que é o direito. Se ele tem o direito de lutar pelo que ele quer, não está nada errado. Ele tem que partir para a luta mesmo. Ele está querendo isso, então ele tem que correr e o povo brasileiro está fazendo isso. Mas aí eu te pergunto, manifestar de vez em quando até parece ser uma atitude até certamente confortável, assim, porque você está junto com a galera ali e tal, vamos lá. Mas e aí? E a partir disso, o que mais pode ser feito para transformar a manifestação numa atitude mais concreta? O povo brasileiro está tentando, de certa forma, ele está indo lá, está lutando e está brigando pelos seus direitos. Na medida que você causa alguma mudança, que você está pedindo pela mudança, alguém vai acordar e vai olhar para você, vai olhar pela sua causa, pelo que você luta. Perfeito. Salientando o que os meninos acabaram de dizer, além do objetivo central das manifestações, que são o objetivo da mudança, tem algo subentendido, que é o quê? Que é o incomodo que o governo vai sentir com o que está acontecendo, no caso das manifestações, para eles tentarem olhar, voltar a atenção para a gente e ver que com aquilo que nós estamos pedindo a mudança do que está sendo reivindicado. Se manifeste, meu filho, vai! Manifestar sobre o quê? Eu não tenho nada, a vida tá boa, Bom, vou dar uma pimentadinha na conversa aqui. Até que ponto essas manifestações refletem maturidade da democracia, como eu falei, e onde começa uma certa manipulação que pode vir de vários lados? Quer dizer, como descobrir essa diferença entre a legitimidade e a manipulação? Bem, a partir de que a pessoa pesquisa, que ela vai atrás, muitas pessoas elas simplesmente vão pelo que as outras falam. Elas não assistem os programas que passam as votações no Senado, TV Câmara, TV Senado. Elas não procuram saber os projetos que estão sendo votados e vão simplesmente para o panelaço, para a bagunça. E isso acaba virando joguete na mão de outros partidos políticos. Acaba virando massa de manipulação. Então, na minha opinião, se a pessoa estiver indo pelo conceito dela, que a situação está ruim, isso muda. Isso já é uma coisa totalmente que vai interferir diretamente no governo. Agora, se a pessoa ela for pela opinião dos outros e por outros partidos, aí não faz muita diferença. A gente tem que se manifestar porque a gente não tem que ficar calado, só escutando o que o governo, o que então os grandes impõem pra gente. Nós temos que manifestar a nossa opinião, porque se a gente ficar calado e aceitar tudo que eles vão falar, não, então deixa eles lá naquele 17 lá por um bom tempo e nunca vão tirar a gente daqui. Nessa nossa conversa de hoje aqui, o professor Roberto é o nosso professor convidado
E eu agora vou pedir que ele já dê as suas primeiras impressões a respeito dessas primeiras falas dos alunos. Nem, professor, manifestação, quer dizer, onde está o limite entre as manipulações e a legitimidade? Como decidir participar ou não? Na sua opinião, o que você acha disso, professor? Manifestações de rua são uma maneira legítima de reivindicação por direitos, né, de algum tipo de proposição que venha forçar, principalmente o governo, o Estado, a implementar tipos de políticas públicas, né, que é uma função institucional do Estado. Eu falava muito com os alunos sobre a questão de movimentos sociais. Falar em movimento de rua, em manifestação de rua, é falar em movimentos sociais. Então, assim, a população, quando a gente tem que tomar cuidado com a ideia de falar assim, nós brasileiros, eles brasileiros, porque o brasileiro, nós nos unimos em momento de Copa do Mundo, ou então em grandes eventos, nós não temos essa ideia de nacionalidade. Mas no dia a dia, as demandas são muito dispersas. Então, é o que eu estou falando. A Ceilândia, por exemplo, tem uma demanda muito específica, uma periferia que muitas vezes é abandonada pelo poder público e que esses jovens têm históricos de lutas impressionantes. Todas as escolas que eu trabalhei na Ceilândia, você pode perguntar, em algum momento eles foram para a rua para reivindicar condições mínimas, seja de uma escola de qualidade, segurança nos espaços em volta da escola. Então, são manifestações pontuais. A legitimidade e até onde ela vai, ela é um meio, como outro, que é muito mais do sufrágio universal, porque senão a gente cai também naquela de que a única forma legítima é quando eu de 4 em 4 anos ou nas eleições vou e coloco meu voto lá e pronto, já fiz minha parte. Você coloca um representante através do voto. Mas só por isso não resolve, né? Porque o Estado geralmente ele funciona a partir de uma demanda. Se não existe demanda de rua, se não existe um tipo de proposição, de uma provocação, a chance do Estado se manter inerte é muito grande. E é isso que eu falo, as pautas são várias. Então, por exemplo, você pega manifestações de 2013, que começou com uma pauta específica da redução da passagem de ônibus em São Paulo e no Rio, 3 semanas depois, uma semana depois, já eram milhares de pessoas com cartazes com pautas diversas, desde a legalização da maconha, a legalização do aborto, a diminuição da maioridade penal para 16 anos. Então, no dia a dia, essas pautas são várias. E aí entra a questão da sociologia, que nós chamamos de concepção de comunidade. Cada comunidade sabe aonde tem esse problema, aonde recorrer a esse problema, e aí a força do que nós chamamos de movimentos sociais é que geralmente angaria uma força populacional em cima de um tema específico e aí busca reivindicações para deliberação desses direitos, né? Joia. Legal. Olha, tem uma questão que você colocou que eu vou querer que os alunos falem agora, que é, por exemplo, você citou um caso da Ceilândia, em que em diversos momentos a população, a comunidade escolar, etc., vai para as ruas, manifesta, etc. Sempre aconteceu isso. Agora a gente percebe que as manifestações ganham maior notoriedade porque existem ferramentas da internet que estão fazendo isso. Então, quer dizer, a minha pergunta para vocês agora é: será que de fato a gente está mais consciente das coisas agora e está indo para a rua e virou um fenômeno desses últimos anos? Ou não? Ou simplesmente também é um reflexo das redes sociais que estão criando esses movimentos, né, de luta e basicamente, simultaneamente, todo mundo fica sabendo das coisas e age. O que vocês acham disso? Bem, a mídia ela tem sim um papel importante, porque se não fosse por ela, como nós estaríamos sabendo da situação por exemplo, do petróleo, da Petrobras, que esse desvio enorme de verba, essa coisa do mensalão, os tesoureiros presos, e acho que o governo atual mesmo, todos esses escândalos, todas as coisas ruins acontecendo. Então a mídia ela tem um papel fundamental em passar isso para nós. O que é taxa preta? O que é taxa preta? Acho também que não só a mídia como redes sociais, hoje para a gente organizar um protesto é muito mais rápido do que antes. Às vezes, igual o professor mesmo já citou um pouco antes, ele falou para ele organizar um protesto, uma bagunça do tipo, ele tinha que se reunir por semanas. Uma vez por semana, na outra semana no mesmo horário e tal, para poder se reunir e fazer uma bagunça. Poxa, hoje em dia a gente fala, vamos fazer um protesto. Em redes sociais, em menos de 1 hora ou 2, já tem uma boa galera para ir. E o que isso mobiliza várias pessoas, porque se você tá vendo que muita gente quer ir, é porque muita gente está se sentindo incomodado com alguma coisa. O que eu acho sobre manifestações e rede social é que, tipo, hoje em dia a facilidade é muito grande, velho, de você, tipo, conseguir juntar um pessoal para lutar por uma causa.
Mas o fato de você conseguir muita gente, não necessariamente você consegue a causa específica. Tem muita gente que vai à toa, tem muita gente que vai pra badernar, vandalismo. E tipo, acho que a facilidade hoje em dia é bem maior mesmo que antigamente. Mas a causa, o conceito de cada um tá bem pior do que antes. As pessoas estão lutando às vezes por coisas que nem elas mesmas sabem, entendeu? E isso é ruim, é um ponto negativo nessa parte. Você quer se manifestar? Não, tô de boa. Acho que as redes sociais, elas ajudam muito, porque antigamente, como eles disseram, era muito difícil você fazer uma manifestação, reunir pessoas. Hoje em dia é muito mais fácil, como ano passado, eu não estava aqui, mas eu fiquei sabendo que os alunos do 77 fizeram manifestação e tiveram muitas coisas na pauta e tal, para ter o ônibus para pegar a gente, para ter o batalhão aqui, porque aqui nessa área aqui é muito perigosa. Eu acho muito eficiente esses meios de comunicação que existem hoje em dia, porque facilita a vida de todo mundo. O que é caixa preta? Foi aquilo que ele falou ali, também tem os seus pontos negativos. Tem gente que só vai lá pra bagunçar, quebrar as coisas, aí isso aí estraga tudo, vai ficar ruim. Legal, essa é uma questão interessante. Você tocou na questão que eu ia falar agora, que é a questão dos black blocs, né? Esse fenômeno também que surge com as manifestações. E aí eu pergunto para vocês, na hora de se manifestar, qual o limite, né, dentro de um senso de cidadania, qual o limite entre o protesto e algo que se transforma em vandalismo? Quer dizer, quebrar, vandalizar também é uma forma de manifestação ou é crime, ponto? Fala aí. Eu acho que o limite impõe a partir do momento que você acha que aquilo ali é o certo. Tudo bem que tem pessoas que têm mais pensamentos, mas igual a gente já botou em questão várias vezes, teve uns debates, até deu discussão dentro da sala. Porque tem pessoas que falam, os black blocs, eles quebram tudo, isso é um ato de vandalismo, acaba com quem está lá na honestidade, está querendo manifestar pacificamente, para poder só reivindicar seus direitos. Infelizmente, a maioria das pessoas no Brasil, elas só sentem, infelizmente, quando ou quebra alguma coisa ou sofre o bolso. Ou seja, se quebrou, vai ficar sabendo, a mídia vai bater em cima. Se a mídia vai bater em cima, é um ponto negativo para os partidos. Ou seja, se a gente, infelizmente é uma coisa ruim, a gente quebrar alguma coisa, algum órgão, alguma particularidade de uma pessoa. Mas se a gente quebrou, a gente está sendo ouvido. Se a gente está sendo ouvido, a gente está conseguindo o que a gente quer. Não é uma coisa boa, mas se a gente conseguir o que a gente quer, o que é que a gente pode fazer? Vamos falar sobre isso então, vandalismo. Eu concordo com o que ele falou, porque muitas das vezes as pessoas quebram mais para chamar a atenção, porque eu acho que com cartazes, se ficar só cartazes, ninguém vai dar valor naquilo, ninguém vai prestar atenção. Se for só por cartazes, vai ficar muitas e muitas manifestações e não vai acontecer nada. E quebrando alguma coisa faz, não qualquer coisa, mas chama mais atenção para eles falar, fez isso, vamos prestar mais atenção. Agora, tem um detalhe, na verdade, assim, você está quebrando o que você mesmo pagou, né? Mas isso não é ruim? Quer dizer, você paga e depois você mesmo quebra algo que você pagou? Não, depende. Depende do... Se não for coisas maiores. Agora, como o ano passado teve a manifestação e muitos atacaram os ônibus. Então, se fosse quebrar os ônibus, é do nosso dinheiro, é o próprio nosso dinheiro, então... Isso daí eu também não concordo. Eu acho que isso envolve muito uma questão filosófica, né? Os meios justificam os fins. Ali eles estão quebrando, mas ao mesmo tempo estão chamando a atenção. Estão conseguindo uma ajuda naquela causa que eles tanto querem. Certo, mas aí tem um detalhe. A pessoa que faz isso, ela tem que se esconder, quer dizer... Eu acho assim, primeiro que é uma atitude... Eu respeito a opinião de vocês, mas eu penso que é uma atitude criminosa, de qualquer forma. E se a pessoa se esconde também, quer dizer, ela já sabe que é um crime, né? Sim. Então, já que ela vai fazer isso, não é melhor ela assumir, tirar a sua máscara? Mas é muito aquilo, ela sabe que é um crime, ela não vai querer pagar por isso, mas ela está destruindo ali algo que ela mesma paga em busca de sua causa. Ela está querendo ali algo maior, que é aquilo que ela luta. Você é um cara que prefere ficar de boa, desde que os outros manifestem? Não, é porque não adianta manifestar, né? Não adianta. Que adianta manifestar e continuar a mesma coisa, né? Bom, se quebrar é o único jeito de chamar atenção, então a gente tem que quebrar mesmo, mas não machucando pessoas, mas não quebrar tanto, quebrar coisas que não são tão caras.
Eu discordo da tese aqui apresentada, alguns que foram a favores da quebradeira. Querendo ou não, a quebradeira constitui crime. Código Penal, crime de dano. As manifestações que ocorrem, se formos parar para analisar, já ferimos alguns princípios, igual fomos discutidos. No caso, a gente fecha uma pista todinha. Estamos proibindo o direito de ir e vir de certas pessoas. Já é um incômodo. Mas, enfim, a quebradeira muitas vezes não vem influenciar nas manifestações, porque a polícia que serve o Estado está esperando só uma atitude daquela para agir. Para agir o quê? Para agir contra a manifestação, para reprimir os representantes. Então, muitas vezes, ela, vamos supor, ela gosta de quebrar, eu não gosto. Ela está do meu lado, ela quebra algo, a polícia vem ali, ó, com tudo. Então, já parte para outro lado a coisa. No caso, eu estou sofrendo por uma atitude que a minha amiga manifestante quis. E quebrar ônibus, daí que muitas vezes a pessoa pensa que quebrar ônibus vai adiantar. Não adianta não, a maioria desses ônibus tem tudo seguro. Então, você vai quebrar uma coisa que você pagou e vai sair novamente do seu bolso. Eu, sinceramente, eu acho ignorância dos manifestantes. E eu discordo. No começo, você falou, né, que se você não incomodar, não tem efeito. Então, essa questão de fechar trânsito e atrapalhar ônibus passar, atrapalhar carro, já vai ser um incômodo. Ninguém quer ser incomodado quando está com pressa. Geralmente, as pessoas, quando estão indo para o trabalho, para a escola, todo mundo vai apressado, que já calcula. A gente calcula mais ou menos o tempo que a gente usa para fazer as coisas. Então, eles vão se sentir incomodados. E, como o professor falou, eles vão atrapalhar o trabalho. E se o governo público não tem trabalhadores trabalhando pelo aquilo que eles querem, pelo que a gente quer, então eles vão se sentir incomodados. Então, de alguma forma, eles vão ter que reagir. Na manifestação que a gente fez, ano retrasado, passado, aliás, a gente fechou, a gente deixou passar só os ônibus e até a polícia foi com a gente também. A gente fechou 2 vias ali do Tatico e foi andando até lá no centro. E teve algumas pessoas que fizeram um movimento lá, eles quebraram não, eles soltaram umas bombinhas lá dentro da caixa, acho que foi a caixa, lá na caixa. E isso fez com que eles chamaram a atenção, mas também veio a repressão, que foi o spray de pimenta nos meninos. Alguns deles levaram lá dentro da viatura. Mas, de qualquer forma, o incômodo que a gente causou, um breve incômodo, né, que nem foi tão longe assim, causou efeito, surgiu efeito. Então, o incômodo, ele gera. Mesmo que atrapalhe outras pessoas no dia a dia, é necessário. Se atrapalhar uma pessoa 1 hora, vai fazer você viver outras horas de mais benefício. Vai usar mais outras horas. Vai ter mais ônibus pra gente. É isso. Era uma vez, betaba doce, batata doce, e uma vez betaba doce. Porra, massa! É manifestação, velho. Manifestou. Bom, eu acho que a mídia também manipula muito, porque como teve lá no São Paulo sobre os 20 centavos, muitas pessoas estavam reivindicando seus direitos e falando coisas sobre o governo, querendo o bem delas lá nas manifestações. E aí surgiram vários black box lá, pessoas que queriam vandalismo, quebraram muitos órgãos públicos e a mídia só mostrou isso, não mostrou o lado que eles estavam querendo reivindicar lá nas manifestações. Perfeito. Bom, eu queria novamente ouvir o nosso professor convidado, o professor Roberto, que assim, eu achei super interessante a discussão, que passa por essa linha tênue entre os limites da cidadania. Eu acho até que a gente começa a ficar desesperado diante de tanta injustiça. Eu acho que até eu entendo a opinião de vocês a partir do momento em que a gente entra num processo de surto social, em que você percebe que se não for radical não acontece. É um tema polêmico, mas eu acho que foi muito rica essa discussão aqui, foi muito bacana a forma como vocês abordaram. Eu acho que, falando de manifestação, vocês têm que ter livre acesso à manifestação de opinião, né? Foi muito legal. Professor Roberto, analisando tudo que foi falado aqui, dá um apanhado geral sobre o que você acha desse assunto e, enfim, o que pode ser feito a partir de uma discussão tão rica como essa, que a escola tem essa função, né, de trabalhar com esses temas, para que esses jovens, de fato, sejam parte desse amadurecimento da nossa democracia, principalmente, né? Manda ver. Isso é uma prática, né, política, né, que percorre a história, vamos fechar, no nosso país, que remonta, como se diz, a democracia, mas também ela surge e ganha força justamente no momento em que não existia essa democracia, que era o momento da ditadura, em que esses movimentos não tinham a questão da legalidade. Então, assim, quando os alunos colocam essa questão, e você falou um termo interessante,
que na nossa sociologia nós trocamos por efervescência social, que é esse momento de ruptura, quando existe um momento limite de insatisfação e que eclode geralmente manifestações de rua violentas ou não, como os alunos estão colocando, até onde é o limite de quebrar para chamar atenção, fechar uma via para chamar atenção, até onde existe o limite entre legalidade e justiça. Bom, a lei, estou cumprindo a lei, mas a justiça está sendo cumprida também, até onde esses movimentos são infiltrados por concepções políticas, e aí a sociologia já mostra isso muito claro. Não existe momento não político, a todo momento estamos fazendo política, e isso serve como interesse de partidos, de grupos de interesse, e os alunos foram passando por isso, até onde existe manipulação, até onde a consciência de ter várias formas de comunicação e informação através das redes sociais, além das mídias tradicionais, servem para ampliar o debate e não virar o que nós chamamos de massa de manobra em manifestações que às vezes vão até contra os seus direitos e você não está percebendo isso. Então é muito rico essa questão do tema dos movimentos sociais ligados a manifestações de rua. É que eu falo, não somos células individuais isoladas, geralmente são causas específicas que nós nos juntamos e defendemos essas pautas, né? No dia a dia são vários problemas que hoje eu me engajo, amanhã pode ser outra e pode ser 3, 4 ao mesmo tempo, né? Causas que me interessam sair e lutar. Dificilmente a questão da legalidade do sufrágio universal, como eu falei, o voto por si só e voltar para sua casa e ver o cotidiano, transforma. O Estado vai transformar essa realidade. O Estado ele funciona sob pressão. É o que nós chamamos de output, entrada e saída de pressão desse Estado. Se existe manifestação, se existe pressão, geralmente esse Estado responde de alguma forma. A legitimidade dos black blocs, como fala, tem que fazer, como os alunos colocaram, tem que ter um contexto histórico. Esse movimento ele tem uma característica anarquista e autonomista, que surgiu na Alemanha na década de 70 e 80, tá? E aí depois ele se espalha como uma referência para outros combates políticos em outros países. Hoje, muito por conta das próprias redes sociais. Então, assim, as concepções políticas se espalham, não fica mais na fronteira de um país. E aí essas táticas são utilizadas, muitas vezes distorcidas ou ampliadas para a questão local daquela realidade social. Não é isso? A questão do que os meninos colocaram aí, até onde existe uma forma legítima de manifestação pacífica ou não, até onde é crime ou não é brincadeira, tá? Eu acredito que manifestação de rua não é brincadeira, é algo sério, é algo que você está exposto à rua, é algo, numa democracia, ela é algo possível de ir e vir, mas na história das lutas sociais, nenhum movimento conseguiu vitória de uma forma a ficar pacífica. Minto. Penso no Nigante, talvez, na Índia, que tem uma postura que se chama desobediência civil, mas aí era uma política muito bem específica de, se eu acho uma lei injusta, e lá era uma colônia da Inglaterra, o que eles fazem? Eu não cumpro, não executo essa lei. Não vou para o enfrentamento da violência, mas simplesmente me abstenho de executar aquela ordem que eu considero injusta. E a ordem era legal, judicialmente legal. Mas se era para massacrar um povo, Gandhi conseguiu fazer com que milhares do povo dele não executassem aquelas ordens. Até que chegou um ponto em que houve uma revolução pacífica, né, em que as pessoas, que no caso a Inglaterra, sai de cena e libera aquele país. Nos Estados Unidos também tem essa figura com Malcolm X e Luther King, enquanto Luther King propunha a desobediência civil pela forma pacífica, né, contra a questão do racismo e da discriminação racial. Malcolm X já fala, não, se nós não formos para o enfrentamento, dificilmente ele vai conseguir uma vitória. Então são concepções de luta, são táticas de luta. Black Bloc é uma tática de luta anarquista, tem que se pontuar isso. A questão de fechar vias é uma tática de luta. A questão de ir, mas de uma forma pacífica, também é uma tática de luta, que já existe na história. E aí a cada movimento social pressupõe reuniões e decisões de que tipo de tática de luta vai se usar para conseguir ser ouvido, né? Então o tema é riquíssimo, mexe com política, mexe com a vida cotidiana dos indivíduos que estão aí vivendo essa realidade, e a realidade ela é cada vez mais massacrante, porque existe uma questão histórica que nós vivemos num mundo industrializado, com uma população altamente povoada por indivíduos de vários credos, classe social, concepções políticas diferentes, e que a gente acaba sendo esquecido, a gente acaba achando que é indivíduos isolados. Então isso vai criando um desespero que gera essa efervescência social ligada a uma falta de resposta desse poder público. Perfeito, professor. Queria agradecer muito a presença do professor Roberto no nosso debate, que foi muito rico aqui no SED 7 da Ceilândia.
Enfim, foi muito legal bater esse papo com vocês, abrir essa caixa preta aqui com vocês. E o programa Caixa Preta vai ficar por aqui, mas a gente se vê em breve, no próximo programa. Tchau! Ainda ontem sonhei com você, vi a resposta, depois me esqueci. Você não sabe dizer que não quer, mas não responde dizendo que sim. Eu não entendo minha própria fé, acreditar no que você me diz. Sabe, morena, pensei em você, logo depois tive medo de mim, mas deixa. Às vezes tenho paz, deixa. Respire devagar, deixa. Talvez seja melhor, deixa. Às vezes é um tom. Hoje mais cedo pensei em ligar, dizer que é bom escutar sua voz, mas a verdade é que posso jurar, nunca te ouvi. Que coração preguiçoso esse teu, fica esperando sem nunca insistir. Você parece uma sensação